Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de mais uma mulher extraordinária da Bíblia, e esta realmente é uma história extraordinária porque trata-se de uma mulher que o seu nome está mencionado em vários livros da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, porque ela se tornou uma pessoa importante para a história de Israel. Ela não era do povo de Deus, ela não era judia, não fazia parte da nação, porém ela foi de grande importância para construir a história do povo de Deus, e ela se tornou parte da família real. Ela é da descendência, Davi é de sua descendência e consequentemente Jesus. E o seu nome está mencionado na genealogia de Jesus, genealogia terrena, da família terrena de Jesus, no livro de Mateus, e o seu nome é mencionado. Algo que é extraordinário, porque geralmente a genealogia era contada dos homens, as mulheres não são muito assim mencionadas, mas a importância dela foi tão grande e a transformação da sua vida foi tão grande, da sua história, que ela foi lembrada por Mateus e também por Tiago, e ela está mencionada nas Escrituras. Talvez você já identificou de quem eu estou falando. Eu estou falando de Raabe, e na Bíblia ela é descrita como uma prostituta. E até mesmo Tiago, quando ele vai mencionar, fazer uma menção ele está falando sobre a fé e sobre as obras, ele menciona a história e ele diz a meretriz Raabe, né? Mas nós vamos chegar lá, vou falar esse versículo mais no final. E a história dela é muito interessante, porque o povo de Deus então está para tomar Canaã, a terra prometida que o Senhor deu para eles, prometeu, da qual eles permaneceram por 40 anos no deserto, até que então eles pudessem estar prontos para entrar e tomar posse da terra que Deus havia prometido para eles. E eles então atravessam o Jordão, e a primeira cidade que eles têm que ultrapassar era uma cidade talvez a mais poderosa daquela época, gigantesca. A Bíblia fala dos seus muros, que eram, eu não sei dizer aqui as medidas, mas eram muros tão largos que em cima deles eram construídas casas, né? E geralmente as pessoas pobres era que moravam em cima dos muros dessas, na verdade não são muros, são muralhas, né? E moravam ali nessas muralhas. Então era uma cidade fortificada, poderosa, talvez uma das cidades mais antigas da Bíblia, que era Jericó. E a história da destruição desta cidade é uma história extremamente sobrenatural, poderosa. É algo para nós pararmos e pensarmos sobre o poder e o agir de Deus na vida do seu povo. É mais um dos milagres que Deus realizou com o seu povo, e coisas para nós ficarmos estremecidos de tão grande é o poder de Deus. E a história diz que Raabe morava nesta muralha. E quando então os espias foram lá para vigiar a terra, olhar a terra, a cidade, né, para as suas estratégias de tomar posse da cidade, eles então, para não serem descobertos, eles se esconderam na casa da prostituta, desta mulher que era uma prostituta na cidade. Então vejam que ela não tinha ela não era uma pessoa importante, talvez fosse uma pessoa perseguida, talvez fosse uma pessoa desprezada, menosprezada, porque não só pelo fato de ser mulher, mas também pelo fato de ser uma prostituta.
mas os espias acharam ali acolhida e ela os escondeu. E eram 2 espias, né? E aí o rei de Jericó ficou sabendo que esses espias estavam na cidade e talvez ouviu dizer que eles tivessem passado lá pela casa de Raabe, e ele mandou então dizer para que Raabe entregasse os espias, né? E ela disse então, respondeu corajosamente, ela enfrentou o rei sem temer, ela enfrentou o rei que era o seu rei, da sua nação, do seu povo, em favor dos espias. Ela os protegeu, os escondeu, e a história vai contar os detalhes de como ela escondeu, não tenho tempo aqui nesse vídeo. E ela disse que ela não sabiam, né, que eram espias e porque estava escuro que eles saíram, e ela disse que não sabia para onde eles haviam ido. E aí ela ainda joga, né, lá para o rei, né, vai depressa atrás deles para que vocês os alcancem, né. Essa história está relatada lá no livro de Josué, no capítulo 2, e depois a conclusão da história no capítulo 6. E a Bíblia fala então que ela os escondeu ali no terraço, no eirado da casa dela, né? Entre as canas de linho lá. E no versículo 8 fala assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha que interessante. E que o pavor que infundis caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Como que ela tinha essa informação? Claro que as histórias do povo de Israel corria a região. Porque grandes coisas Deus fez no meio deles, né? Deu vitórias para eles contra inimigos, Deus abriu o mar, Deus fez grandes coisas, e era sabido que esta nação era uma nação especial, protegida por Deus, uma nação que certamente infundia terror para as nações da terra ali, e que com certeza Deus estava com eles e os protegia. É lógico que nem todos tinham essa percepção, então a Bíblia vai mostrar que Raabe, ela acreditou nessas histórias e ela considerou o poder de Deus. Mesmo não conhecendo este Deus, mesmo não tendo uma visão correta deste Deus, mesmo porque eles adoravam outros deuses, a nação dela, eles não conheciam o Deus único, o Deus de Israel, o grande eu sou, o Senhor Jeová. Mas ela considerou o poder porque ela levou em consideração as coisas que chegou aos ouvidos que ele teria feito. E ela fala que todo o povo, a cidade também estava tremendo de medo pelas coisas, né? Estavam desmaiados de temor. No versículo 10 fala assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Então as histórias correu as nações, né? E também o que fizeram os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, foram reis que pelejaram contra a nação, que estavam além do Jordão, os quais, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, que Deus deu a vitória para o seu povo contra 2 reis poderosos, né? E ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então Raabe reconheceu o poder e a soberania de Deus
só de ouvir falar. No versículo 12 ela diz: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, que também sejam misericordiosos para com meus pais, irmãos, irmãs e tudo o que temos. A nossa vida responderá pela vossa. Se não nos denunciar e nos dando, Senhor, esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Respondeu então os 2 espias que foram guardados com ela. Então eles juraram pela própria vida deles que guardaria a vida delas, da sua família e de todos quantos estivessem com eles na casa no momento que houvesse a invasão da cidade. E eu queria aqui fazer uma pausa para falar sobre misericórdia. Mateus 5,7 diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 9,13 diz assim: Jesus censurado porque comia com os pecadores, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que tem a ver esta palavra com a história de Raabe? Raabe usou de misericórdia para com os 2 espias e da mesma forma ela recebeu misericórdia, e ela e a sua família e toda a sua casa e tudo o que eles tinham foram poupados e preservados da destruição da cidade, porque ela usou de misericórdia. Ela entendeu e reconheceu a grandeza e soberania de Deus e ela usou de misericórdia. E Deus usou de misericórdia para com a vida dela. E nesta misericórdia, Deus não olhou para quem ela era ou o que ela fazia. Deus olhou para a atitude do seu coração. Deus não precisa de linhagem, Deus não precisa de realeza, Deus não precisa das nossas coisas serem perfeitas para que Ele opere nas nossas vidas, para que Ele use de misericórdia para conosco. Ele precisa de um coração que entenda e reconheça quem Ele é, que confie nele, que se entregue e que faça a vontade dele, porque ela fez a vontade dele protegendo o seu povo, os espias, né? Então, o que aconteceu? Eles orientaram para que ela amarrasse um cordão escarlate na sua casa, uma fita vermelha que fosse identificada, porque quando eles entrassem na cidade, eles não iam ali ficar falando qual será que é a casa da Raabe. Ela seria identificada por aquele cordão escarlata que estaria amarrado lá na janela, na porta da sua casa. E aquilo seria o sinal de que aquela casa, aquelas pessoas deveriam ser protegidas, né? E este cordão escarlata, quem sabe, faz nos lembrar sobre o sangue de Jesus que foi derramado para nos guardar e nos proteger da destruição do mal, do maligno e de morrermos, né? Tem algum significado. Raabe foi salva, foi inteligente, conhecia a história, ela ouviu falar e ela conhecia a história de Israel, e ela reconheceu que Deus era soberano e supremo e diferente dos deuses que ela já tinha conhecido na sua nação e que ela havia já talvez servido, não é? Também possuía discernimento espiritual e muita coragem. E aí o que aconteceu? Ela foi salva e ela foi então, depois que a cidade foi destruída, e a história da destruição de Jericó é algo sobrenatural.
inexplicável. Só podemos compreender pela fé. Talvez tenha até pessoas ou a ciência tentando explicar o que sons de trombetas possam derrubar muralhas. Mas nós cremos que foi o poder sobrenatural de Deus, porque isso nunca mais aconteceu. Muralhas tão gigantescas, fortificadas com pedras gigantescas, muralhas tão poderosas que foram destruídas com o soar de trombetas, com gritos de guerra. Só um Deus como esse Deus, que eu creio, para fazer algo assim. Bom, então ela foi habitar com o povo, sua família foi salva. E o mais interessante e lindo dessa história é que ela acabou se casando com um dos príncipes de Israel. O seu nome era Salmão. E Salmão e Raabe se casaram, e Raabe deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. E ela era uma prostituta. Que história maravilhosa, né? Ela era bisavó do rei Davi. Ela entrou numa linhagem real. Ela foi inclusa. Deus não olhou, não fez acepção. Deus não tinha importância o fato de que ela era uma prostituta, porque não é isso que Deus considera. E isso nos traz uma grande lição, que Deus tem salvação para todas as pessoas, e que muita gente acha que o nosso Deus é um Deus mau, que é um Deus que faz acepção de pessoas. Não, Deus não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário. E a Bíblia, nos evangelhos, na história de Jesus, mostra Jesus cuidando, perdoando, tendo muita consideração para com a mulher, para com a prostituta, para com uma mulher pega em flagrante adultério, coisas que na época era passível de pena de morte, de apedrejamento. E Jesus resgatou, perdoou, deu dignidade, andava com mulheres assim. E muitas vezes hoje, nós cristãos, nós mesmos nos afastamos, não queremos andar próximo, e temos restrições, e você lá e eu cá. Mas Deus tem uma história e Deus tem salvação. E talvez aquele ou aquela que nós menos damos valor é aquela pessoa que Deus vai fazer algo grandioso na vida dessa pessoa. Mateus 1,5 é mencionado o seu nome na genealogia de Jesus. Hebreus 11:31, também o autor de Hebreus diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Tiago 2,25 diz assim: de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Foi pelas obras, pelo seu entendimento, que ainda era uma fé imperfeita, incompleta, e pela atitude que ela teve. Mateus diz: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. Nós muitas vezes ficamos preocupados com religiosidade, com aparência, com mostrarmos um interior, um exterior, uma perfeição que vem de fora. Mas Deus, Ele conhece corações, Ele conhece vidas, e Ele sabe o potencial
e o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Essa é uma linda história de uma mulher desprezada, desvalorizada por ser uma meretriz e que foi salva e que se tornou uma pessoa importante e que fez parte da linhagem real de Jesus. Mais uma história de uma mulher extraordinária. Deus abençoe. Você é importante para Deus. Você tem muito valor. Acredita nisso. Deus abençoe.